Muito bom dia a todos. Na impossibilidade da presença do Sr. Presidente, está o Dr. João Sol como vereador em substituição. Podemos dar início à reunião. Alguma questão antes da ordem do dia? Não havendo questões... Sim, se faz favor, Sr. Vereador. Só queria fazer uma pergunta. Em relação ao projeto de instalação de água potável para a zona da Corte Gago... Daqui? Da Corte Gago. Sim. Já que... Afinal, não é só o Sr. Presidente que boicota. Em que ponto de situação é que está esse projeto? O que é que aguarda para avançar? Gostaria de ter alguma informação em relação a isso, acho. Muito bem. Começo para fazer um ponto de atualização de algumas obras que estão em curso, nomeadamente, uma das que mais preocupantes é aqui envolvente a Casa do Sal, pese embora as dificuldades e alguns atropelos de obra, pensamos que este verão estará terminada. Gostaríamos que tivesse antes do verão, mas não sabemos se é possível, à conta de dificuldade de fornecimento de materiais. Existem alguns materiais providenciados há meses que só existe prazo, por exemplo, para entrega em setembro, mas que são coisas que não põem em causa o funcionamento da obra, e pensamos, no que se refere à estrada, que possamos libertar antes e usufruir dessa estrada antes, e libertar também o congestionamento que temos na vila. A obra de água de Pisabarro está a decorrer em bom curso. A ciclovia da 125/6 também está a decorrer. Aparentemente nós não conseguimos vislumbrar ou ver os trabalhos que estão a acontecer, mas foram trabalhos preparatórios. Existe algum trabalho de transplantação de algumas árvores que tenham potencial produtivo e outro valor ambiental mais relevante, e outras, nomeadamente os eucaliptos, que estão a danificar o piso da estrada já atualmente. Esses vão ser removidos. Portanto, são os primeiros trabalhos e a primeira fase, tal como já tinha dito numa reunião anterior, será na zona do entroncamento, que passará a ser uma rotunda com a Quinta do Sobral. Sobre a água do potável da Corte Gago, o Conselho de Castro Marim podemos dividi-lo em 4 fatias de redes de abastecimento. O subsistema central norte, que vai da Tenência às Fornazinhas Monte Novo. Portanto, temos uma conduta das águas do Algarve que atravessa de Vila Real de Santo António, ou melhor, daqui passa da Praia Verde, passa em Castro Marim, passa o Monte Francisco e vai até Alcotim. É a única rede de abastecimento em alta que existe disponível no nosso território. E depois de Alcotim vai até Martilongo, das próprias águas do Algarve. Castro Marim não teve essa vantagem contratualizada com o Estado, no âmbito da concessão, e portanto só temos essa rede de abastecimento de água em alta. A partir do abastecimento de água em alta, temos que fazer as redes de abastecimento em baixa, e fizemos esse subsistema central norte. Fizemos agora o subsistema central centro, segunda fase, que vai primeira e segunda fase, que vai do Pissarral ao Fernão Gil e Monte da Estrada, cerca de 32 aglomerados, cuja capacidade de rede já está limitadíssima, e por tal as águas do Algarve estão a fazer uma obra que já estava programada há 10 anos para reforço de abastecimento de água a Castro Marim e Alcotim. Portanto, este subsistema central, primeira e segunda fase, que nós acabámos de colocar em funcionamento em agosto do ano passado, já está em crise por falta de capacidade da rede em alta, da responsabilidade das águas, e existe o subsistema sudoeste, que está dependente de um ponto de entrega que se chama o ponto de entrega da água do Cerro do Anho, ou seja, as águas têm a barragem do Beliche e tem que fazer um ponto de entrega à Câmara Municipal, tem que da alta passar para uma entrega em baixa, que somos nós, a entidade gestora,
para que possamos alargar a rede. Hoje, o Pisa-Barra ainda estaria dependente dessa rede, tal como o Rio Seco, e há 5 anos fizemos uma alteração estratégica porque vimos que tínhamos capacidade média, através aqui da rede de Castro Marim, fazer o reforço ao Rio Seco e agora ao Pisa-Barra, senão até estas localidades ainda estariam à espera desse dito ponto de entrega. Foi renegociada a concessão da tutela com as águas do Algarve, em que esse ponto de entrega estaria programado para 2025, 2026, penso que era assim. E nós insurgimos, até porque Alcotim teve a fazer uma rede em alguns aglomerados, nomeadamente nos Cavaços, e que depende e quer que haja um acordo com o município de Castro Marim, que tem que fazer a rede, para que possamos abastecer essas localidades em Alcotim. E as águas do Algarve foram confrontadas e, como tal, anteciparam um projeto que está atrasado há 15 anos, uma obra que está há mais de 15 anos, que está acordada e atrasada na sua execução há mais de 15 anos, que é esse tal ponto de entrega do Cerro do Enho. Isto para lhe dizer o quê? Porque a sua questão é exatamente o fim de linha de tudo isto e destas falhas todas sistemáticas. Não se pode fazer uma rede de água na Corte Gago que não tenha abastecimento ou uma ligação, abastecimento em alta. No entanto, tal como a Cortelha, Marroquil e a Amendoeira. No entanto, a Câmara Municipal decidiu alterar o projeto e consegue fazer um depósito a norte da Amendoeira e vai avançar com a obra da rede de abastecimento de água à Amendoeira, Marroquil e Cortelha ainda este ano, porque tem capacidade em termos gravíticos de o fazer e pode encher o depósito. É uma situação intermédia, mas nós não podemos continuar à espera do dito ponto de entrega do Cerro do Enho. E a Corte Gago não temos nem capacidade pelo subsistema central, não existe nem capacidade na rede, nem carga, nem cota, tal como esta rede que vamos fazer agora também não tem capacidade de abastecer a Corte Gago. As boas notícias no meio disto é que, depois de alguma pressão, e também porque Alcotim está muito dependente desta possibilidade de usar as redes de Castro Marim, que nós propusemos às águas do Algarve vendê-las às águas, dado que vão utilizar uma infraestrutura nossa para vender água a Alcotim. Não aceitaram isso, mas mesmo assim, mantendo nós a boa vontade, as águas sentiram a pressão e tiveram que antecipar o investimento que tem protelado ao longo dos anos deste ponto de entrega do Cerro do Enho, porque, para que as pessoas que não sabem, isto é absolutamente ridículo. O Cerro do Enho é paredes meias com a barragem do Belisco, que está ligada à Dó de Leite. E, portanto, todos estes aglomerados aqui próximos não têm água porque não temos possibilidade técnica nem legal de fazer a ligação à água das águas do Algarve. E, portanto, a Corte Gago está dependente disto tudo. Portanto, se tudo correr bem, temos os projetos feitos, têm que ser alterados em função das cargas e das cotas, e não podemos fazer a obra enquanto não tivermos garantia que terá uma rede de abastecimento. Vamos fazendo estas pontas que conseguimos, por exemplo, as Soalheiras, neste momento, vai passar ali perto a água quando passarmos para o Pisa-Barra e para a Maravilha, e para os matos, mas as Soalheiras, por exemplo, não se consegue com esta solução alternativa porque a cota é muito alta e depende sempre desse ponto de entrega de água do Cerro do Enho. Estamos a falar de uma obra em termos de volume financeiro muito pequena, consideramos e já manifestámos por escrito muitas vezes em todos os contextos, em atas da Assembleia, e só agora se conseguiu que as águas, de uma vez por todas, assumissem aquilo que sempre assumiram no contrato de concessão com o Ministério da tutela. Portanto, penso que dizem que eu falo muito, mas eu, para explicar isto, tinha que explicar todo este sistema, senão ficava aqui no ar que não havia uma rede para a Corte Gago. Não é uma questão de má vontade, até porque nós temos tido problemas complexos sempre para resolver rupturas na Corte Gago, nas alcarias grandes, parece que é um karma permanente que está ali e temos toda a necessidade de ter uma rede de água. Com a agravante que
Continuamos a fazer o controle de água nestas localidades que têm abastecimentos autónomos, mas a água, ainda que tenha um controle e tenha um tratamento adicional, acaba sempre por perder a qualidade. Pronto, penso que te respondi. Muito obrigada. Alguma coisa? Ora, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Vereadores, Sra. Vice-Presidente, restante público, aos que nos veem lá em casa. Queria aqui apenas referenciar um conjunto de eventos que ocorreram nestas 2 últimas semanas. Eventos necessários para o retomar das atividades, relançar da economia, promoção do território, entre outros, da atividade física, como a Gala Internacional de Dança que ocorreu aqui no Revelinho de Santo António, a Feira Terra de Maio, eventos desportivos como o Trail do Moleiro, das juntas de freguesia, como o Dia da Espiga, a Festa dos Vizinhos, todos eles eventos que exigiram um esforço suplementar dos serviços do município para que se tornasse possível. Portanto, queria deixar aqui um grande bem-aja a todas estas associações que fazem as atividades, as promovidas por nós e aos funcionários do município que fazem acontecer estas atividades. Queria deixar também aqui 2 notas para a visita nestas 2 últimas semanas de 2 membros do Governo, a Secretária de Estado do Turismo e a Ministra da Coesão Territorial. Embora tivessem sido visitas muito curtas, levaram elencadas aqui algumas dificuldades e fragilidades e potencialidades do nosso território, que esperamos que, pelo menos, que ficassem sensibilizadas para que pudessem contribuir para ultrapassar algumas destes constrangimentos que nós temos. Obrigado, é tudo. Muito obrigada, João. Sobre os eventos mencionados, gostaria de dizer que a Terra de Maio é, sem dúvida, um evento com grande dificuldade operacional e tudo aconteceu com um grande esforço dos trabalhadores da Câmara, mas também das associações, e a Ancral tem passado uns momentos mais difíceis. Houve 2 técnicas que também tenho que destacar, que é a Rita e a Célia, e que tudo aconteceu num tempo difícil. É difícil retomarmos a atividade, porque psicologicamente estamos marcados por um conjunto de acontecimentos dos últimos 2, 3 anos e, portanto, as coisas aconteceram fruto de um esforço adicional de todas essas pessoas, desde a limpeza, desde o chefe dos serviços de armazéns, e a esses temos que estar sempre agradecidos. Bem certo que há sempre um mote motivador, cabe ao Executivo ter convicção se faz ou não se faz, com os riscos sempre associados, com as dificuldades sempre associadas, mas foi um relançar importante. Então, continuaremos a trabalhar. Temos reforçado meios para que possam as coisas acontecer em simultâneo. Infelizmente, os procedimentos e os fornecimentos têm sido difíceis. Por exemplo, a compra de uma nova viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos, só que estava em visto de procedimento, não garante o seu fornecimento, tem que ser feito outro, que provavelmente só em 2024 é que teremos cá a nova viatura, e como tal foi decidido alugar algum equipamento para reforço da atividade este verão, nomeadamente da recolha de resíduos sólidos urbanos, monos, verdes, e vamos tentar procurar compatibilizar o retomar destas atividades que dependem quase exclusivamente do esforço e de recursos humanos do município e com toda a necessidade das necessidades básicas, a higiene urbana e a harmonia do espaço. Não é simples porque as próprias empresas também não têm mão de obra e não têm equipamento e existem fornecimentos difíceis. Portanto, pedir alguma tolerância. Começaram esta semana empresas de serviços no reforço do corte de ervas infestantes no espaço público. Claro que as ervas cresceram todas ao mesmo tempo em todo lado, vamos ter aqui alguma concentração em alguns focos, nomeadamente dos nossos serviços internos, mas também com o reforço destas empresas, e acima de tudo sejamos vigilantes
e sejamos também respeituosos para com aquilo que é o trabalho destas pessoas. Não aproveitemos o verão para despejar o que está na nossa casa de forma desregrada e depositar ao lado do contentor, porque isto, mais do que não respeitar o ambiente, às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade, é respeitar as pessoas que trabalham horas e horas para recolher aquilo que nós lá vamos colocar. Existe um serviço gratuito programado em função das disponibilidades do município, e também existem coimas que por dificuldades jurídicas e técnicas tem sido alguma dificuldade de operacionalização, mas vamos reforçar também essa área, porque de facto o que estamos a assistir é um claro desrespeito para com uns com os outros. Não sabemos se são os de cá, algumas pessoas sabemos, se tem sido feita uma pedagogia junto a essas pessoas, mas agora, os que vamos sabendo, mas agora temos que passar para outro modo de funcionar, porque assim não vamos lá. Estamos com 2 equipas de recolha de monos diários, que às vezes são suspensos, porque também os monos não fazem parte da recolha de resíduos sólidos urbanos, por lei, é preciso que as pessoas saibam. Isso não faz parte das obrigações das câmaras municipais nem nenhuma entidade gestora, bem pelo contrário, é um serviço que se paga normalmente e, portanto, o que assistimos neste momento é uma deposição permanente. Ainda esta semana estive a ver umas fotografias de alguém de Vila Real Santo António que faz obras e veio depositar aqui junto ao Rio Seco. Portanto, isto nós todos temos de ser vigilantes e quem me fez chegar essa informação, outros poderão fazer. Isto não é não andarmos aqui como polícias, mas como agentes do nosso território e todos nós temos que contribuir para isso. Muito bem, não havendo mais questões, então passamos à ordem do dia. Vice-Presidente, sim. Já agora, desculpe. Diga. No meio disto tudo, gostaria de fazer 2 perguntas, uma diretamente ao Sr. Vereador João Pereira. O Sr. Vereador já resolveu o problema da Dona Arminda nas Fornazinhas, que uma promessa que tem mais de um ano, fê-la enquanto ainda Presidente da Junta de Freguesia, já a fez aqui várias vezes, disse que era já para a semana ou daí a 15 dias, uma coisa assim do género. Com certeza já resolveu, mas no entanto gostaria que respondesse. E já agora, a ruptura que está em altura há mais de 2 anos na rua Dom Pedro VI já está reparada também? Essa ruptura onde é que é? Já sei. Cruzamento para Rotamar. Em relação a esta questão da Dona Arminda, nunca foi estipulado qualquer prazo, foi garantido que eu estaria a trabalhar, e ainda ontem falei com a senhora Dona Arminda, ela está bastante informada do que está a passar. Já foi retirado lá um contentor do lixo, estamos à espera de Algar para retirar os ecopontos e deslocá-los para outro lugar. Como deve compreender, não é fácil e vai causar algum constrangimento, porque ninguém os quer à porta, mas o que é a realidade é que eles fazem falta e estão ali no centro da povoação. Foi um compromisso meu e tenho falado com a povoação. Estamos à espera de Algar para retirar os ecopontos. Não posso dizer uma data porque não me foi dito e não estou aqui para enganar ninguém. E, aliás, você pode comprovar que eu não estipulei data nenhuma para tirar. Eu disse que estava-me a esforçar para resolver essa situação. E é assim que está a acontecer. Quanto à ruptura ou à folga da válvula, que já foi explicada aqui, havemos de programar os trabalhos, mas como expliquei também, há de ser feita uma intervenção do género daquela que foi feita na Rua Dom Dinis, e se lembram que foi feito o ano passado, para substituir as válvulas, é uma intervenção complexa e está programada, mas que tem grandes transtornos na gestão diária, tanto da altura como do próprio equipamento da Câmara, mas existem ainda 2 pequenos focos em altura e essa tem a ver com essas ditas válvulas
e tal como aqui na Rua do Cabeço, que tinha a ver com uma dita válvula que simplesmente víamos ali água a uma zona úmida em permanência e, portanto, tem que ser substituída as válvulas e as condutas que as ligam. Mas está programada. Muito bem. Alguma questão? Mais? Não havendo mais questões, vou passar então à ordem do dia. Eu esqueci-me de pôr a aprovação às atas, eu não vi, mas se os demais viram, estamos em condições de as aprovar. A data de 22 de abril e a ata de 18 de maio. Não havendo questões, dos presentes, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. A proposta número... tenho que pôr os óculos, isto agora é nova vida. Proposta número 134, renovação do cartão do idoso. É uma proposta com um conjunto de vários cartões do idoso que estão em condições de renovação. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 135, renovação do cartão do idoso e uma extensão da sua aplicação face ao comprovado requisito exigido em regulamento. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Para que as pessoas saibam, o cartão do idoso, embora tenha este nome às vezes menos simpático, que se associa muitas vezes a pessoas idosas de idade, também se aplica a pensionistas ou pessoas com outros problemas e que passam a ser estendidos os benefícios do cartão do idoso normal a outros agregados a outras pessoas. Proposta número 138/2022, novo cartão do idoso. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de apoio extraordinário do Clube da Junqueira, embora isto seja uma verba pequena, a maneira como foi instruído o procedimento e não foi contemplado no plano de atividades, e porque para o clube certamente isto representa muito dinheiro, é um pedido de apoio para um apoio extraordinário para uma atividade que decorreu na Junqueira, 242,50 €. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Protocolo para a territorialização da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, num alinhamento com as orientações do próprio Ministério e à semelhança de outros municípios, propõe-se a renovação do protocolo para que continuemos aqui com um ponto de apoio à vítima de violência doméstica e atribuamos cerca de 5.000 € por 2 anos. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 139/2022, pedido de parecer, emissão de certidão de compropriedade, um processo de obras na Maré Velha. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de parecer, emissão de certidão com propriedade, processo de obras número 05, é a mesma coisa. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A ocupação de via pública envolvente o parque de estacionamento da Praia da Lagoa, tal como o vereador João Pereira disse na última reunião, não haveria tempo para estar à espera desta reunião para lançar o procedimento de abertura para a entrega das candidaturas. O que se põe hoje aqui à mesa é ratificar a decisão de dividir o espaço que comumente dizemos que é a feirinha do parque de estacionamento da altura para 10 lugares e com as áreas determinadas à semelhança dos demais anos antes do Covid. Alguma questão? Sim, se faz favor. Sim. Olha, eu aqui gostaria de perguntar se nesta criação de 8 lugares que 10. 2 já existiam. São criados mais 10? Então passa a 12, certo? Não, são 10 no total. Então já havendo 2, são 8. Não, são Estou 10. enganado. Não, são 10 no total. Mas diga. Já existiam 2. Continuo com a sua questão, se faz favor. É indiferente, não interessa. São 10 lugares, pronto. Os comerciantes da zona de alguma forma foram consultados? Quais são os critérios de atribuição desses lugares? Vão fazer concorrência esses lugares podem fazer concorrência aos comerciantes que estão lá o ano inteiro e
pagam os seus impostos. Por exemplo, de certeza absoluta que vão precaver a situação de alguém vender bifanas à porta do restaurante ou algo assim do género. E já agora, se está a ser cobrado a ocupação da via pública neste momento, porque acho que tinha sido suspensa, não sei em que ponto é que está essa situação. E já agora a área que vai ser ocupada, que vai ocupar em relação ao parque de estacionamento. Obrigado. Muito pertinentes as suas questões. De facto, historicamente havia um conjunto de pessoas que vendiam à porta dos acessos da praia, aos acessos da praia, e há uns anos, se calhar uma dúzia de anos, relocalizou-se essas pessoas para aquela zona onde estão atualmente. As coisas evoluem, a nossa percepção também, as dinâmicas do território também, e hoje estamos a trabalhar, e já foi contratualizado, e a equipa que ganhou o projeto é do arquiteto Hipólito Betancourt. Estamos a fazer um projeto de requalificação daquele parque de estacionamento e da frente de mar, de altura até ao Cabeço e a Praia de Adão e Eva. Portanto, tudo aquilo não faz sentido nos dias de hoje. Estamos aqui a requalificar, a investir, estamos a fazer o projeto da Rua da Lagoa também, e aquilo precisa de ser regulado, harmonizado, precisa de ter regras, de regulamento próprio, precisa de um conjunto de coisas. E acredito que dentro de 2 anos tínhamos obra ali naquele parque de estacionamento e, portanto, achamos que já não vale a pena mexer muito nas regras que estavam quase normalizadas aqui na comunidade. No entanto, vamos cobrar este ano, porque essa suspensão está dependente de uma alteração, não é uma decisão política, está dependente de um trabalho técnico que tem sido refutado junto dos serviços, que não podemos. Agora tivemos a pandemia, acabámos por ficar um bocado adormecidos nessa missão, mas tem que, obviamente, ser pago, porque as pessoas também pagam os outros impostos, eu também pago, nós todos pagamos, portanto, deve ser um valor justo e equilibrado, e há de vir à Câmara a lista das pessoas que acabam por ali ficar, e não vamos admitir novas pessoas para além do que estava antes da pandemia, exatamente por isso, porque estamos a ser solidários com aquilo que era uma dinâmica local. E com esta requalificação há de ser objeto de participação pública e também da participação dos senhores vereadores. Eu acho que todos somos unânimes que aquilo deve ser regulado, e mesmo que haja ocupação da via pública para ter atividades adicionais no verão, porque a verdade é que a carga de pessoas à altura é tamanha e penso que dá para todas as atividades, e nós temos tido cuidado, por exemplo, quando começámos com os mercadinhos, não havia um conjunto de lojinhas ali à altura, é que as pessoas vão se esquecendo porque é que as coisas acontecem. Eu ainda há dias falava com a Presidente Junta da altura, e depois as pessoas acham tudo que são direitos adquiridos, no entretanto, e depois temos esta dificuldade de gerir. As coisas têm um momento. Tem uma ação, tem uma intervenção pública. A partir do momento que se altera a conjuntura, para melhor, favorável para todos, alteramos as condições. E aqui é este espaço, eu acho que somos unânimes, acho que nem preciso perguntar, porque todos nós temos bom senso, e bom senso e uma capacidade de perceber o que queremos e não queremos para o nosso território. E, portanto, ali vamos continuar, porque estas pessoas, há ali pessoas que estão ali há mais de 20 anos, seguramente, especialmente aqueles que vendiam à entrada da praia. Portanto, os critérios é manter a antiguidade, a participação na antiguidade, de forma a que, exceto se os antigos não quisessem participar, e não alargar mais. Portanto, isto está aqui determinado de 10 lugares por 6 metros por 2, as pessoas têm que requerer a urgência disto neste momento, e não haver tempo para tratar de outra maneira, é que as pessoas precisam pedir o seu contador de água, que é relativamente rápido, mas de luz, e o processo é muito demorado junto da EDP, redes, para conseguirem esse contador.
E, portanto, a nossa decisão e aquilo que vamos trazer depois aqui é seguramente, o vereador João é que está aqui a acompanhar mais esse processo, eu só conheço colateralmente, mas penso que não disse nada de errado, e há de trazer a lista neste pressuposto. A mesma lógica, as mesmas pessoas, e há muita gente a pedir e nós não vamos abrir a mais porque não é esse o princípio daquele espaço. E, portanto, é isso, este ano vamos também cobrar, porque temos um regulamento próprio com uma série de taxas ajustáveis a este tipo de atividade naquele espaço e, portanto, é isso. As pessoas vão ser notificadas do valor a pagar por dia, por metro, e espero que mantenham o seu interesse naquela área. E quero pensar que daqui a 3, 4 anos temos áreas requalificadas e espaços próprios para alugar, objetivamente, para atividades que consideremos úteis e necessárias naquele parque de estacionamento. Aqui é ratificar a abertura do procedimento, portanto, o Sr. Presidente deu um despacho de abertura, é ratificar a abertura do procedimento. Alguma questão sobre isso? Posso? Sim, sim. Bom dia a todos. Não tenho nenhuma questão, eu só queria acrescentar e gostaria que me fosse informado em relação a todas as ocupações existentes em altura e nas outras freguesias, se elas são pagas, se estão pagas, se foi suspensa por causa da pandemia, se já voltamos. Peço desculpa. E pronto, gostaria que me dessem essa informação. Obrigada. Nós, e está aqui o chefe de serviço da unidade, não é ele que tem essa responsabilidade direta, mas é a sua unidade, que junto com outra unidade tem que promoverem uma alteração de um articulado sobre a ocupação da via pública, que é uma alteração simples. Estavam, penso eu, na expectativa de alterar no conjunto outras alterações, mas vamos fazer a melhor interpretação do nosso regulamento para que as ocupações paguem dentro daquilo que... Porque o regulamento não está suspenso. Foi simplesmente ali um conflito de conceitos entre o que era esplanada e a ocupação de via pública. Penso que era assim. Não me lembro bem que este regulamento foi alterado em 2015. Os serviços conseguiram introduzir os dados na plataforma e todo o procedimento em 2017. E foi nesse período, em 2017, que se verificou esse conflito de conceitos, porque as taxas correspondentes a um e ao outro eram claramente distintos. Um era ao dia, outro era ao metro, outro era a área, outro era ao mês. Portanto, o que é que se aplicaria numa circunstância que é um café que tem uma esplanada em frente ou que usa a esplanada no outro lado? Eram conceitos difusos, porque se é uma lei qualquer em 2015 que veio alterar e que veio confundir os conceitos que estavam no regulamento. Portanto, o regulamento não foi suspenso. Existem outro articulado que, desde que as pessoas saibam previamente que é naquelas condições que estão a ocupar a via pública, pagam naquelas condições. E é isso que está a ser feito. Teve suspenso, de facto, durante a pandemia, 2019, 20 e 21, mas este ano, exceto neste conflito, penso que há condições para retomar o pagamento e numa próxima reunião dar-lhe-emos o ponto de situação exato em que momento é que conseguimos fazer isso. Bom, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a ratificação da abertura do procedimento. Proposta número 142/2002, protocolo DECIR 2022. Eu pedia aos senhores vereadores a tolerância para que o articulado está aqui na proposta não corresponda aos documentos anexos. Está aqui a copropriedade, isto acontece a qualquer um. É um pequeno lapso que devem ter reparado. A proposta está bem, mas depois é honra de propor o que está no protocolo. E o que está no protocolo, eu, como vereadora, meti aqui alguns reparos sobre este procedimento. É criado um dispositivo para o Algarve, que aqui o meu colega João depois poderá explicar melhor,
mas eu preocupo-me estas coisas todas muito bonitas, somos todos muito solidários e criamos um dispositivo de vigilância no Algarve, na área do combate aos incêndios, que está aqui descrito, custa cerca de 600 mil euros e eu sou claramente, não posso dizer contra porque eu vou votar a favor, para ser solidária com os outros autarcas, mas não posso concordar que isto se repita, esta forma de dividir por 16 o valor deste dispositivo de vigilância, que, na minha opinião, devia ser, mais uma vez, da Proteção Civil à responsabilidade da administração e do Ministério da Administração Interna. São 40 mil euros para o município, uma viatura para o município comprámos agora para a Proteção Civil, custou-nos muito para conseguirmos ter os 80 mil necessários. Devemos ser solidários, devemos trabalhar em rede, somos a região que mais trabalha em rede naquilo que se refere ao combate de incêndios, mas convenhamos, dividir isto a conta igual para todos os municípios e tem crescido, tem sido crescido exponencialmente de ano para ano. Eu até pedi para me porem aqui alguns do valor que eu agora não tenho aqui e, portanto, eu acho que não é às portas do verão que se mudam as regras, acho que devemos aprovar o protocolo, mas fazer uma recomendação à AMAL para que os critérios e haja relatórios de eficiência e eficácia deste dispositivo. Estamos a falar de 600 mil euros ano, 5 meses, à disposição do Algarve. Até pode ser muito pouco se considerarmos que podem prevenir riscos de milhões. Agora, acho que a solidariedade não é dividir por 16, na minha perspectiva, especialmente porque os meios acabam por estar sempre concentrados noutros sítios que não propriamente as periferias. Mas isto é uma questão que coloquei por escrito, que gostaria que depois fosse dada a conhecer à AMAL, mas obviamente que votarei favoravelmente o protocolo como está redigido, até porque ele foi aprovado em sede da AMAL. Para vos dizer que em 2019 era 27 mil, portanto, agora, ainda sem efeitos da inflação, já vai em 40 mil e para o ano há de ser 60 mil e pronto. E acho que temos que ponderar como fazer e ser mais justos nesta constituição do dispositivo. Posto isto, alguém tem alguma coisa a dizer? Sim, Sr. Vice-Presidente. É assim, eu acho que deveríamos pelo menos corrigir a proposta, porque o que é que vamos votar, não é? Vamos votar... Eu faço a correção da proposta. Aqui onde se lê emitir parecer favorável referente à constituição de propriedade, passar a aprovar o protocolo anexo nos termos aprovados na AMAL, com uma comparticipação de 40.329 euros a favor deste projeto. Se concordarem... Alguma questão? Quem vota contra? Sim. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim. Já depois da aprovação deste ponto, eu só queria dar aqui uma nota. Fico estupefacto. Como é que o Sr. Presidente, ao assinar esta proposta, não viu o lapso? Quer dizer, assina sem ler. É só isso, mais nada. Sr. Vereador, eu também assino muitas coisas sem ler, porque senão não dormia. Nós acabamos por... pois, mas se tivéssemos 500, 400 papéis para assinar por dia, pois nós temos que confiar e todos nos enganamos. Isto acontece a qualquer... Olha, eu então sou das pessoas que mais me engano nestas coisas. E isto é fácil perceber. Os documentos estão feitos e depois para colocar na plataforma das atas e aqui do computador é o copy e paste. E eu até tiro o chapéu a quem consegue fazer isto, porque de facto exige uma concentração sempre sob pressão, porque é preciso que se saiba que os serviços todos só canalizam as coisas até ao limite, porque acham que eu tenho até às 5 na sexta-feira para apresentar a minha proposta, só que os 50 pensam da mesma maneira, não é? E depois a pessoa que tem que compilar, ou as pessoas, ainda tem de lhes tirar o chapéu, como é que se conseguem organizar. Olha, eu não era capaz. Portanto, é um lapso... Posso? Sim. Mas eu não estou contra o serviço, um lapso acontece. Pois.
Eu não estou a criticar. Mas eu também os não vi, serviços. veja bem, eu estou aqui a presidir a reunião e nem vi, não fui eu que vi. Foi aqui o vereador João, que é mais jovem nestas o coisas. Presidente, ao assinar, é que deixou passar, quer dizer que assinou uma proposta praticamente sem ler. É só isso, mais nada. Mas agora um lapso no serviço acontece. Claro. E não é isso que eu estou a criticar. Não tento virar a... Olha, eu nem vi. Que o vereador João está ainda e bem naquela fase que quer aprender e ler os papéis todos e que não dorme se necessário, e portanto ele é que ontem à noite me mandou aqui uma nota e já não foi possível nem sequer avisar ali o secretariado. Proposta número 143/22. A estratégia local de habitação e priorização das soluções habitacionais em aumento ao abrigo do programa Primeiro Direito. Nem sei se falo muito, se falo pouco neste documento. Há uma coisa que é a política municipal de habitação, em que nós olhamos para o nosso concelho e dizemos assim: precisamos de casas para pessoas jovens, para comprarem, para terem a sua atividade, a sua independência, precisamos disto, fazemos inquéritos, precisamos daquilo, precisamos para trabalhadores dos hotéis, mas isso é uma política municipal de habitação. E foi assim que se começaram a desenhar as primeiras estratégias locais de habitação, nessa ilusão que seria assente numa política local de habitação. Dos primeiros municípios a desenvolver estas estratégias foi Lisboa e o Porto, e rapidamente tiveram que fazer uma alteração à sua estratégia, porque a estratégia só pode consagrar aquilo que depois se pode contratualizar. As condições de elegibilidade, tudo ligado a um programa que se chama Primeiro Direito. Confesso que nunca fui muito entusiasta desta estratégia local de habitação, mas, como muitos outros municípios não foram, o Estado redefiniu a estratégia. Começou a bloquear acessos a fundos ou dirigir os fundos exclusivamente para quem tem a estratégia local de habitação. Então, fazemos também uma estratégia local de habitação para podermos ir aos fundos do Primeiro Direito. E nós, mais do que a nossa percepção e da nossa vontade, só podemos colocar na estratégia local de habitação aquilo que resulta de um diagnóstico. Nós fizemos um anúncio público, consultas públicas, as pessoas participaram muito pouco, inclusive colocámos isto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nos jornais. Provavelmente também desconhecem, isso é um conceito complexo, mas mesmo assim, como isto é um concelho pequeno, através da ação social e das juntas de freguesia, identificámos as pessoas e os agregados a quem aplicámos o inquérito para podermos sustentar uma estratégia local de habitação. Só com provas e evidências é que conseguimos montar uma estratégia local de habitação. Não quer dizer que seja para aqueles agregados, tem que se demonstrar objetivamente que existem agregados quais e quem são e em que condições vivem para poder avançar na estratégia local de habitação. Posto isto, temos que definir a estratégia municipal para para ir ao encontro dessas necessidades. À partida, a nossa estratégia é limitada pela nossa capacidade orçamental, pela lei das finanças locais. É outra variável que nos está aqui a barrar, e também com um prazo, que isto é obrigatório, está pronto em março de 2026, e que se não estiver pronto ou executada parte da estratégia, temos que devolver a verba toda, porque isto não é contratualizado com o Estado, mas sim com o Instituto, que é o IRU, que tem compromissos diretos com o Estado e que também são penalizados caso não haja execução da estratégia. Tivemos aqui uma equipa extraordinária que trabalhou, inclusive, na estratégia local do Porto, e de facto aprendemos imenso com eles e redirecionámos aquilo que eram os nossos agregados para as nossas soluções. Portanto, concentrar-nos em quê? Reabilitação urbana de algum património que temos aqui na vila, construção de habitação para renda acessível, e deixámos na estratégia local de habitação, mas não carece nem merece financiamento do Primeiro Direito, mas mantivemos 2 prédios para venda de habitação a custos controlados, que não terão qualquer financiamento do Primeiro Direito. É um regulamento que vamos trazer à próxima reunião de Câmara, para um regulamento à semelhança, inspirámos e aprendemos com Olhão e Portimão, para
podermos construir um prédio ou 2, estamos a falar de 16 famílias, para habitação a custos controlados. Faz parte aqui da estratégia, mas não merece financiamento do primeiro direito, e o IRU, o que trouxemos aqui hoje, já foi validado informalmente pelo IRU, que é a entidade que vai formalmente aprovar a estratégia. E tivemos também no Azinhal uma ou duas situações, colocámos a estratégia porque temos que demonstrar evidências de quem é a propriedade das casas, tem que ser nossas para nós fazermos a obra, e temos também aqui a possibilidade das famílias diretamente concorrerem ao primeiro direito. Pessoas que tenham casas em situação de vulnerabilidade e que não tenham condições de habitabilidade, podem concorrer desde que a estratégia local o preveja, ou seja, as pessoas podem, depois nós ajudamos as pessoas a fazer, quem tiver essas condições, pode concorrer ao arrendamento, pode concorrer à reabilitação do seu próprio imóvel. E, por último, temos o investimento na habitação social em Castro Marim em altura. Para quê? Para aumentar a eficiência energética, mudando janelas, pintando os edifícios. E, se possível, está aqui, mas não sabemos, porque depois cada uma destas coisas tem que ter uma candidatura específica. Colocar sistemas de aquecimentos de água solar ou produção elétrica local para autoconsumo. Está aqui um investimento previsto na ordem dos 5 milhões de euros. Nós não estamos a contar com o dinheiro do PRR ainda, que ficaríamos muito felizes se houvesse dinheiro no PRR, porque existe uma linha que é o primeiro direito, que é financiada a 40% a fundo perdido para as componentes que são elegíveis no primeiro direito, para a Câmara, e depois existe os municípios que vão ter PRR, tal dita bazuca, vão receber isto a 100% a fundo perdido. Só não sei a quem ainda vai receber, porque ainda ninguém recebeu nada. E as verbas estão alocadas. Mas, portanto, nós estamos a contar com a estratégia com o financiamento 40% a fundo perdido, o que implica um esforço, mesmo assim, bastante grande para este investimento, sem contar com os 2 prédios de habitação a custos controlados que queremos vender. Aí temos que ter uma engenharia financeira, que é o preço de venda será o nosso preço de custo. Portanto, ainda que isso represente provavelmente mais 2 milhões de euros, aí há de haver um concurso. Eu posso adiantar o que é que está previsto no regulamento, é caracterizado o agregado que pode concorrer, concorrem, e depois dentro daqui tem que ter capacidade de endividamento, é óbvio, é uma das condições para poderem concorrer, e depois é feito um sorteio dentro dos agregados elegíveis. É assim que o Olhão tem feito, é assim que Portimão tem feito, os municípios com quem que eu acho que melhor ajustaram essa medida. E aqui no primeiro direito é a renda acessível e, portanto, os agregados serão outra tipologia. O regulamento de ação social tem que ser alterado por forma a que depois se compagine com regras de acesso ao primeiro direito e, portanto, o que é que temos que fazer agora? Aprovar a estratégia local, submetê-la à Assembleia Municipal. Aprovada na Assembleia Municipal, é submetida na plataforma do IRU, é assinado um contrato sobre a estratégia local de habitação e no dia que assinar esse contrato podemos começar a fazer as candidaturas para cada uma destas componentes. Cada casa reabilitada é uma componente, cada prédio é uma componente, que tem duas áreas, o processo para a elegibilidade do agregado e o processo de obra. Portanto, isto estamos a falar no conjunto de muitas intervenções, isto vai precisar de uma coordenação muito afincada e uma pessoa muito obstinada à frente desta estratégia local de habitação, para que tenha dinâmica aqui local e que não derrape, e, portanto, temos que começar agora com os projetos para os fogos, tem que ter os custos controlados de construção, e o nosso papel aqui na Câmara, neste momento, é remeter para a Assembleia Municipal para aprovar esta estratégia, que é um documento conceptual necessário e obrigatório para que possamos começar a fazer candidaturas ao primeiro direito. Não sei se me expliquei dentro do muito trabalho que está aqui por trás, se fiz um resumo do que é que aqui possa estar, e dizer que também temos aqui 5 agregados em situação de vulnerabilidade absoluta, que tem a ver com pessoas que nem têm casa e que depois têm outros critérios, tanto para o financiamento para o município, como para o financiamento, como o acesso para o próprio agregado.
Isto foi uma manta construída em função destas variáveis todas e espero que corra bem. Alguma questão? Posso, Sra. Vice-Presidente? É assim, eu estive aqui a analisar o documento, de facto acho que a estratégia local de habitação peca por tardia, a Sra. Vice-Presidente já explicou a razão, e constato que o que é que temos aqui? Temos a localização das habitações sociais existentes no concelho, constata-se mesmo, e no documento é descrito, que o aumento considerável dos edifícios no concelho foi na ordem dos 28,4% entre 2001 e 2011, que a Câmara possui 86 fogos de habitação social, neste momento, distribuído por 13 urbanizações, e que a meta, que é isto que importa aqui se calhar dizer, a meta desta estratégia é atingir os 109 fogos. E esses 109 fogos, desses 109 fogos, 88 dos quais são reabilitação do que existe. Ou seja, serão construídos, adquiridos 21 novos até 2025. É importante que isto fique dito porque só em 2024, nesta estratégia, é que se prevê a aquisição de 2 fogos. E em 2025, a construção de 19 fogos. Portanto, 19 mais 2 dá 21. Portanto, temos uma estratégia que será finalizada ou concluída ou iniciada em 2024 e em 2025 inicia-se então a construção de 19 fogos. Eu gostava que isto ficasse aqui dito porque o que a Sra. Vereadora explicou muito bem os problemas da estratégia, mas não se falou aqui concretamente do que é que ela consistia e as metas são importantes, é isso que está aqui no documento. Obrigada. Obrigada, vereadora. Gostaria de reforçar que a habitação para venda a custos controlados não está nesses números, está aí mencionada na estratégia, não está nesses números, portanto estamos a falar de 2 prédios que vão ser acrescentados aí. E, de facto, essa estratégia, nessas condições que estão aí, estamos a falar de 5 milhões de euros. E dizer que, quando vim para a Câmara, tratei de uma candidatura para fazer 36 fogos. Em altura só foram 24 financiados, mas posso lhe dizer que foram financiados, à época, quase a 100%. E isso já não existe. E não sabemos, posso lhe dizer que o primeiro município do Algarve a ter uma estratégia local de habitação foi Silves e ainda não recebeu nada. Portanto, o município de Castramarim tem que ser prudente, ponderado e saber esticar a perninha à medida do seu lençol, que é curto, mas havemos de conseguir e, portanto, o que é que aqui se pretende? Se conseguirmos ter, na reabilitação, por exemplo, temos aí 1 milhão de euros na reabilitação. Nós provavelmente nem vamos precisar de 1 milhão de euros na reabilitação, porque posso lhe dizer que o IRU só nos mandou corrigir uma coisa na nossa estratégia apresentada, foi reforçar o valor da reabilitação, que tínhamos metade. E se conseguirmos fazer a reabilitação com menor custo, conseguimos depois fazer mais habitação. Mas não podemos, neste momento, isto em termos financeiros representa, com a nova lei das finanças locais, como sabe, só tendo verba é que podemos avançar e é por isso que tem este timing e temos que concretizar mesmo neste timing. Portanto, se conseguimos fazer isto tudo, fico muito feliz. Não é aquilo que provavelmente as pessoas ansejam, mas também sabemos que a habitação para a renda acessível não é uma habitação, não deveria ser, por princípio, uma habitação em permanência para a vida, não é? Há um processo, portanto, que é ser entregue a determinada família enquanto se reúnem aqueles pressupostos e aquelas dificuldades. A venda a custos controlados é para que as pessoas possam iniciar o seu projeto familiar e depois a Câmara é autónoma, é independente. Poderá questionar-se se a Câmara deve interferir ou não no mercado. Eu penso que sim, por 2 motivos. Primeiro, é proprietária de solo urbano e não vai comprar para poder fazer prédios e vender. Ainda ontem é que assinámos os contratos de transação do PP número de altura, por exemplo.
Vamos ter lá 3 lotes para prédios e aqui à altura, aqui em Castro Marim, temos igualmente áreas que temos que fazer um pequeno loteamento para poder implementar esses 2 prédios. Portanto, pode parecer pouco, mas à nossa escala, à nossa realidade, em função dos instrumentos de gestão e de disponibilidade financeira, é o possível. Gostaríamos imenso de poder fazer mais, mas não conseguimos fazer mais. E, de facto, diz que a habitação cresceu, o documento, em termos de caracterização, está muito bem feito, é um grande diagnóstico para nós todos, mas, infelizmente, não é para a habitação própria e permanente, exceto na Quinta da Cerca, que foi o único sítio onde cresceu para a habitação própria e permanente. Vamos também trazer em junho um regulamento de benefícios fiscais em que quem tem habitação própria e permanente paga o IMI e quem não tem paga o outro, e porque estas casas não podem simplesmente não ser usadas. Para qualquer coisa deviam ser usadas, ou para arrendamento, ou para a habitação própria, ou para a habitação temporária, mas tem que haver uma nova dinâmica do mercado, que nós não temos áreas, e a vereadora percebe isto melhor que eu, áreas de grande expansão urbanística para termos habitação própria permanente. Mas sim, são esses números e devem ficar registados e deve ficar aqui um compromisso de que isto hoje, mesmo sendo difícil, vamos trabalhar para que se concretize. Quem se abstém, então, aprovado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal. Procedimento da asta pública do arrendamento do Figueiral. O Figueiral da Ordem. Vou dar aqui o nome. Estamos aqui a rir porque, ao que parece, o rei Dom Dinis, quando constituiu a Ordem de Cristo e a instalou em Castro Marim, deu-lhes como fonte de rendimento, de grande rendimento, as salinas e os figueirais da Ordem. Por isso é que nós agora achamos que este é um figueiral do município. Bom, eu vou só fazer um enquadramento sobre a história do Figueiral. Não fui a mentora do Figueiral, mas acho que tem um propósito bastante positivo. E depois aqui o meu colega João há de explicar, João Pereira, já que o João Sol integra o júri, seria a pessoa que se calhar teria melhores condições para explicar e se sentires à vontade para explicares, mas depois ele vai pedir para não participar na votação, dado que integra o júri. Mas pronto, este Figueiral está nos terrenos da Câmara Municipal, comprados no âmbito da área de negócios de Sotavento, a antiga área de negócios de Sotavento, hoje a ANESA. Não integra o plano pormenor, é um destaque natural da parcela grande que a norte integra a área de negócios e na zona da reserva é simplesmente para o uso que tem, que é uso agrícola, e não pode ter outro. Assistimos ao longo dos anos a um declínio, um abandono de culturas autóctones importantes da nossa economia local, porque deixaram de ser rentáveis, sustentáveis. Hoje, felizmente, a dinâmica já é outra. Lembro, por exemplo, o sal. Há 17 anos não havia ninguém que produzisse uma salina no sentido de vender para fora, para além do consumo interno. Hoje, o município até fez a reabilitação de uma salina em termos pedagógicos, fez o seu papel enquanto entidade. Hoje já se justifica pensar noutro modelo de gestão. A salina é do ICNF, é um protocolo com o município, e estamos a trabalhar para que possamos apresentar uma proposta e que possamos ter outro tipo de exploração daquela salina. E o Figueiral, não tendo a terra outro uso, foi também, certamente, uma forma de sensibilizar, manter viva esta tradição e este valor patrimonial, porque é um valor patrimonial e é ligado à nossa identidade. E hoje, tal como as alfarrobeiras que andaram abandonadas não sei quantos anos e felizmente sobreviveram sem que ninguém olhasse para elas, hoje são ativos biológicos que têm um potencial económico. E não faz sentido a Câmara tomar conta, então, nesta fase de um Figueiral, e sim
cedê-lo à exploração de quem possa fazer melhor uso, que possa melhor cuidar, e por isso eu vou passar aqui ao João, para que possa explicar aqui, ao João, um dos vereadores, para que possam explicar os pressupostos deste procedimento da asta pública para arrendamento do Figueiral. Bom, pois, isto tratam-se de 10 hectares e meio, em que 8 são compostos por figueiras e 2 por amendoeiras. Propomos levar à asta pública o arrendamento com base no Decreto-Lei 294 de 2009, que é do arrendamento rural com fins agrícolas. Isto é um arrendamento para 15 anos, que tem um valor base da asta pública de 3.000 euros anuais. Portanto, é dar ali um novo cuidado a este ativo e dar também um estímulo à dinamização da base económica local. Serão pessoas que terão essa faculdade de cuidar aquela exploração agrícola, de cuidar e depois rentabilizar. Não sei se os vereadores têm alguma questão. Não tenho uma dúvida. Penso que isso ficou aqui... Mas, não, já terminou. Sim, sim. E porquê os 15 anos? Já agora, os custos de manutenção serão suportados por quem vai a lavoura, Claro. a poda e tudo? Tudo. Vai ser tudo, Vai ser tudo. suportado por quem, Sim. por quem ficar com isto. Uhum. E já agora, porquê os 15 anos? 15 anos, porque isto requer Assim, se fosse uma plantação nova, ou se um terreno com uma plantação nova... da plantação, não é? E a pessoa que cuida terá que extrair os seus frutos, não é? Nós fizemos uma análise a vários municípios que também fizeram este tipo de arrendamento. Alguns fizeram por 21 anos, outros por 7 renováveis por mais 7. Portanto, acho que está enquadrado dentro da norma que outros fazem. E, aliás, acho que faz todo o sentido, pois quem cuida, depois não virão outros a tirar o proveito. Sim. É assim, eu também acho que os 15 anos, se calhar, é excessivo, porque é assim, não é um arrendamento para uma agricultura nova. As árvores já lá existem. Portanto, se calhar devíamos pensar melhor no prazo que se coloca, renovável, caso as coisas corram bem ou não. Portanto, não sei se... Por nós, se isso for um entrave, não há qualquer... Desde que seja Eu gostava de dizer uma coisa. Desde que seja apelativo para o possível arrendatário, não é? 15 anos parece muito, de facto, e em 15 anos vive-se muita coisa, mas aquele Figueiral tem 15 anos. Ou mais. Se calhar tem mais. E, portanto, eu sei quanto é que custa manter por ano aquele Figueiral. Sei qual é o potencial produtivo que nós, Câmara e Empresa Municipal, conseguimos dele retirar, que era nenhum, ou quase nenhum, ou irrelevante. E eu acho que nós devemos ser um bocado desapegados. O que é que nós queremos fazer daqui? Deve haver cláusulas de penalização. Eu estava aqui a tentar ver se havia, não confesso, mais uma vez, que concordo com o princípio, não fui ver. Como vereadora, tive aqui uma preocupação de falar aqui com os meus colegas, que é, precisamos daquele espaço para a dinamização de atividades de educação ambiental e cultural.
Quem apresentar a proposta tem que disponibilizar, não sei como é que isso depois ficou aqui redigido. Está previsto. Mas é uma preocupação, que é ter um sentido pedagógico de queremos fazer uma oficina da apanha do figo, uma oficina da apanha da amêndoa e podermos, com marcação prévia, usar, porque é esse o nosso fim, é o nosso papel. Podíamos até trazer aqui uma proposta para vender, mas não nos estamos a vender. E eu sei que quando fizeram esta proposta foi assente na consulta de outros e também de um conhecimento próprio que pessoas na equipa têm. E como eu não conheço e como faço fé nesse conhecimento que as pessoas têm do mercado, eu acho que devíamos manter. Porque estarmos a discutir 10, 15, 7, isto foi feito com base em quem percebe, em quem estaria disponível ou em quem estaria... várias pessoas, nós temos que pensar, cuidar das árvores, isto pode parecer muito, mas o tempo passa a correr e nós queremos é que isto seja cuidado. Exatamente. Temos é que ter cláusulas de revogação deste arrendamento caso não seja cumprido, caso seja deteriorado. Penso que está, não está? Porque eu também não fui verificar esses pormenores como veio. Eu acho que é essa a nossa preocupação. Se o que importa alterar, por exemplo, uma concessão na praia da altura. Antes era 10 anos e agora já se fazem 20 e 30 anos, por exemplo. Porquê? Porque o investimento que hoje é exigido é muito maior e, portanto, o próprio Estado reconhece, em vez de darmos uma licença renovável que depois passou a ser eterna, praticamente, é mais tempo em função do investimento. E digo-vos, manter o Figueiral é muito caro, contrariamente ao que possa parecer. E se ficar bem mantido, se nós pudermos fazer a ação de sensibilização, pudermos ter aquilo como um ativo do Conselho para promover o que é... e também posso acrescentar que nessa consulta também nos foi dito que este figo é o menos produtivo. Este figo de sequeja, não é? Este figo... Eu não percebo nada disto, eu estou para aqui a falar de agricultura, eu interiorizei aquilo que me foi transmitido, porque também fiz essas mesmas questões, porque 10, não 15, porque não 20, porque não 5. Há árvores que também possivelmente vão ter que ser replantadas, árvores da mesma espécie. Eu até lhes posso avançar que houve pessoas que já manifestaram interesse, mas queriam alterar as árvores e queriam tirar as árvores, e nós não queremos isso, queremos, então, para incentivar, porque acho que este tipo de figueira é o menos atrativo atualmente no mercado, e aqui o João Sol despe da qualidade de jurista e de vereador e pode acrescentar qualquer coisa, porque percebe desta área, e posso estar aqui a dizer alguma asneira, e sendo menos atrativo também temos que arranjar condições, porque nós queremos mesmo que haja alguém com condições e musculado para tomar conta daquele figueiral e do amendoal. É isso. Por isso eu ia propor manter, João, se não te... Está bem? Não sei, João Sol. Podes acrescentar qualquer... Não há mais nada a acrescentar? Os 15, eu acho que os 15, quem ficar com o Figueiral vai ter que fazer ali alguns investimentos, nomeadamente sistema de rega, a replantar as árvores que estão perdidas, e depois tem outros investimentos de lavoura e acho que 15 anos que... para depois reaver aquilo que investe nestes primeiros anos, e atendendo aqui o figo côteo dá muito mais trabalho que o figo maduro, porque tem que ser seco, porque tem que ser embalado, porque tem que ser lavado, porque tem outro tipo de cuidados. Acho que 15 anos é o indicado. Pronto. Mas na vossa questão também foi colocada, nós também tivemos essa questão, qual era o tempo razoável, porque, pronto, pensamos sempre que estamos a transferir, mas quando nós vendemos em definitivo, também foi uma questão que teve em cima da mesa, mas achamos que não há necessidade de vender, havendo uma cultura dentro da agricultura hoje do arrendamento de parcelas e com árvores, não é? Concordam? Posso? Uhum. É assim, está tudo muito correto o que dizem, mas eu julgo que os contratos podem ser sempre renováveis e de 5 em 5 anos, portanto não é por aí não me parece. Neste é caso, assim, o mínimo é 7. peço desculpa, posso?
posso não perceber muito de agricultura, mas também tenho lá uma figueira em casa e ela dá bons figos. Agora é assim, não lhe faço nada. Se foi feito por pessoas que sabem, pois como disse a sua vereadora, então eu vou-me abster e quero que isto fique escrito como... Fica já aqui escrito. Com licença. Muito bem. Alguma questão mais? Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por maioria. E gostava que se chamasse mesmo o Figueiral da Ordem, não é? Já existe aí, o nosso técnico de património está a fazer o texto para que sustenta esta curiosidade que terá sido uma realidade. Muito bem. Já me baralhei. Hoje proposta... Projeto de regulamento de atribuição de apoios sociais na educação, bolsas e médias de investigação. Isto está aqui um bocadinho... Eu não encontro aqui o regulamento, mas sei do que é que se trata. Deixa só um bocadinho. Está aqui, peço desculpa. Nós atualmente temos um regulamento de ação social que contempla também um capítulo para as bolsas. Já há 2 ou 3 anos há 2 anos ou 3, como vereadora na área da educação, consideramos, numa análise mais profunda, que não devemos só dar bolsas exclusivamente a quem está em agregados desfavorecidos. É óbvio que esses é que ajudam, que precisam, e temos de ser cautelosos numa coisa que não havia, que o regulamento não cautelava, que é: devemos só dar a bolsa a quem demonstrou que também pediu bolsa na universidade e sabemos o motivo porque é que foi escolhido. O que é que nos apercebemos ao longo destes anos? Eu há 4 ou 5 anos que integro o júri das bolsas, nunca integrei, nunca foi feita essa reflexão, que nós damos uma bolsa de 250 euros por mês na universidade, mas há pessoas que conseguem ter 50, 100 euros por mês na universidade e a Câmara daria os outros 150 euros. E nós, de facto, o que é que dizemos? Pedimos para a pessoa fazer prova de que não teve bolsa na universidade, mas pode não ter pedido. E o dinheiro é de todos, não é? O dinheirinho que a Extremarim resulta de onde? Dos impostos e os da universidade também. E acho que deve haver aqui uma gestão mais cuidada no que é as bolsas, como por exemplo também nos aconteceu pessoas que pedirem uma segunda licenciatura, uma terceira licenciatura, e o regulamento não barrava isso. Eu acho que nós devemos dar a caninha da pesca, mas não estamos a dar sempre o peixe para a mesa, não é? Depois as pessoas têm que ir à sua vida e, tendo o instrumento para poder trabalhar, acho que já é bastante. Depois temos um outro lado, que é passámos a pagar os passos do ano passado, foi uma deliberação da Câmara Municipal, os passos a 100%. Também é menos esse custo, estamos a falar de um custo de 40, 50 euros para os pais, para todos. Isso pagámos os passos para todos, até ao 12º ano. Depois, os livros passaram a ser gratuitos. Eram 350 euros do 10º ao 12º ano, mais ou menos, 350, passaram a ser gratuitos. E há aqui um conjunto de ajustamentos, mas por outro lado também devemos dar bolsas de mérito a quem tem médias, e aqui colocamos quem tem uma média acima de 17 valores, ou 16 ou 17, não sei o que é que ficou aqui, 17 valores no regulamento. Um aluno de Castro Marim consiga em qualquer universidade manter uma média acima de 17, acho que também devemos ter uma bolsa de mérito e reconhecimento, porque nós não somos feitos só das dificuldades, também somos feitos do orgulho, do orgulho das pessoas que temos e dos percursos que as pessoas de Castro Marim têm, independentemente depois prosseguirem, mas acho que também devemos ter isso. E depois falta-nos também uma bolsa que é uma bolsa para investigação e doutoramentos nas áreas de interesse para o município. Essa bolsa não ficou estipulada aqui, mas ficou regulamentada, que é para... Anualmente determina-se um júri que deve fazer parte de integrante desse júri, professores universitários em áreas distintas, e dizemos assim: este ano temos 1 ou 2 bolsas para doutoramento e investigação nesta ou naquela área ou numa área abrangente, e o júri pondera o tema e aquilo que tem mais interesse e ajudamos a pessoa nessa área de investigação. Isto porque sabemos que existem mentes brilhantes que fazem um percurso brilhante
e que depois não têm meios para continuar os seus doutoramentos, porque as bolsas que recebem não são assim tão correspondentes ao brilho das suas mentes e do seu empenho. E nós não estamos a dizer que vamos pagar isso, mas se for uma área de interesse, por exemplo, arqueológica, de recursos hídricos, da área de interesse direto para o município, o júri entende e escolhe a bolsa, pontua, pondera, põe os critérios, a bolsa que possa ter interesse. Isto tudo não tinha um regulamento, quer dizer, eram tudo ideias soltas e que não tinham regulamento. Então, mantivemos os princípios gerais do regulamento, colocámos aqui como condições e despesas que não tínhamos, porque nós fazíamos a análise do rendimento per capita do agregado exclusivamente pela declaração de IRS e não tínhamos despesas devidamente comprovadas e fiscalmente comprovadas, obviamente, como por exemplo da habitação, porque as nossas despesas da habitação, como sabem, quem fez um empréstimo até 2009, os juros ainda entram, quem fez depois disso, os juros já não entram na declaração de IRS e, portanto, nós estávamos amarrados só à declaração de IRS. O que é que constatámos é que hoje já existem famílias que compraram casa depois e que não há nenhuma despesa dessa habitação que entre, enquanto o outro agregado entra. É injusto, porque uns depois ficam de fora. Então, balizamos as regras. Se vamos aumentar um bocadinho, 5 a 10%, o espectro de potenciais beneficiários, vamos reduzir o investimento, creio eu, é uma percepção empírica, mas a intuição feminina às vezes não falha em algumas coisas, e que é obrigar as pessoas a concorrer às bolsas das universidades, que é muito mais simples concorrer à da Câmara e, portanto, vêm buscar os 250 euros e nós achamos que tem que fazer prova que entregaram e mesmo que a Câmara atribua a bolsa antes da entrega das últimas 2 bolsas, é o que está aqui previsto no regulamento, tem que fazer prova porque é que foi escolhido. E então acreditamos, mesmo que aumentemos um bocadinho o espectro do valor do investimento das bolsas, vamos equilibrar, a nossa estimativa é que se equilibre o investimento que se faz, porque vamos alargar a uns, mas vamos conseguir, mantendo a possibilidade e ajudando aquela família, vamos reduzir esse custo. Para o secundário, mantínhamos uma bolsa de 50 euros mês para os agregados que tiverem nestas condições. O per capita aqui aumentámos e pusemos uma correspondência ao IAS, que é uma referência social, também isso alarga um bocadinho a capacidade de candidatura, mas na análise, na estimativa em relação àquilo que é o impacto desta proposta de regulamento, é que teremos mais beneficiários e seremos mais justos em situações de dúvidas, porque há muitas vezes acontece pessoas que, por exemplo, têm despesas do quarto, agora a despesa do quarto, por acaso, passou a ser elegível, penso eu, no IRS a partir deste ano, e, portanto, essa questão... mas havia situações de muita... Mas, por exemplo, uma pessoa arrenda um quarto, uma casa, e parte pelos colegas a despesa, nós não vamos admitir que a renda dessa casa de 1.000 euros, por exemplo, entre aqui. Tudo isso teve que ser pensado e barrado, não é? Porque basta haver uma pessoa que arrenda em nome de todos e depois que inclui aqui, então pusemos um limite também para o valor do quarto, da casa do estudante. Tentámos melhorar, fruto de uma aprendizagem ao longo dos anos, e tornar o sistema mais justo e tentar incluir alguns agregados que acabam por ficar por fora por essas pequenas questões e também alargar o conceito do que é a bolsa. Alguma questão? Sim. Bem, é assim, eu também concordo que a bolsa de mérito exista e que não seja só para as pessoas carenciadas, porque há bons alunos que nunca lhes é reconhecido, não lhes é dado esse valor, não é? Institucionalmente, apenas os pais. No entanto, gostaria de saber como é que essa bolsa irá ser entregue, se é só num ano, porque é assim, depois da pessoa entrou na universidade, nos anos seguintes, ou terá que manter uma média elevadíssima na universidade, ou então não teria continuidade dessa bolsa. Gostava que isso me fosse esclarecido, porque
Não é só ser bom no 12º e depois já vi aqui no regulamento que se cancelar a propina, se mudar de curso, é cancelado. Mas a minha questão é, a Bolsa de Mérito é uma vez só, certo? Não, é sempre que mantenha os pressupostos dessa bolsa. Pois aí já não sei se estarei totalmente Porque de acordo. mas a bolsa aqui de mérito é uma bolsa correspondente à propina. Sim. Ou seja, a propina está tabulada, no meu tempo a propina era o dobro, a propina na Universidade Pública. Mas é um critério tão difícil de alcançar que eu acho que nós temos um protocolo com a Universidade do Algarve e que nós financiamos os alunos que tenham uma bolsa, uma nota, penso que é a partir acima de 15, agora não me lembro, na Universidade do Algarve. Tentámos alargar a mais alunos, não foi possível. E achamos também, embora devamos ter em especial atenção e o critério para a Universidade do Algarve e o protocolo com a Universidade do Algarve é com uma média inferior, eu acho que devemos alargar a todas as outras universidades. E foi por isso que contemplámos aqui e não ser tão redutor só na Universidade do Algarve, ainda que este protocolo que tínhamos com a Universidade do Algarve é uma bolsa, é um ano, penso que é um ano, e a média é inferior. E estamos aqui a falar de uma média de 17 valores nesta proposta do Bolsa de Mérito. Nós ponderámos isto e o nosso princípio foi, isto foi uma equipa de trabalho que esta é daquelas que poderemos ter que alterar o regulamento. Não sabemos o que é que vai acontecer e se não acontecer nada temos que alterar o regulamento. Porque aqui não é estar previsto o regulamento só por estar, é exatamente para poder reconhecer. Sim, é que na Universidade do Algarve é dado uma bolsa de mérito, é verdade. A nota disse, falou 15, mas as notas que eu vi lá eram todas superiores, por acaso a de Castro Marinho dava nesse valor. Agora, o que eu digo é que é uma bolsa de mérito para um ano, portanto entrou na universidade, entrou com boa nota, o 12º concluiu. Como é que vai ser feito a partir daí? Porque não há bolsa a seguir, não há pagamento de propinas na totalidade que eu saiba, a não ser por bolsas, não se paga propinas nos outros anos? Não. Nos outros anos não há notas dessas, não há qualquer bolsa. Na própria universidade, a universidade só dá uma bolsa quando o aluno entrou, portanto a seguir não conheço que isso seja feito assim. Portanto, mas isso é com a universidade. Nós estamos a falar do município de Castro Marinho, que quererá dar aqui outro, não sei. Uma coisa é ajudar quem precisa, e tudo bem, e existe. Também concordo, como disse de início, que as pessoas que têm boas notas e que não são carenciadas merecem pelo menos um prémio, mas para mim seria não é em todos. Mas eu concordo, é uma podemos questão alterar, se estivermos aqui de acordo, podemos alterar. E isto é uma percepção, às vezes isto, foram 3 cabeças a pensar, se forem 5, pensa-se melhor, pois não tinha feito essa reflexão dessa forma. Mas podemos barrar a uma bolsa de mérito para a entrada. Quer dizer, se concluiu o curso com uma nota excelente, até poderemos mais tarde pensar numa outra, não é? Pronto, concordam? Isto é uma... Podemos alterar? Fica uma bolsa de mérito para alunos que entrem na universidade, é isso? Com mais de 17. Com mais de 17. Fazemos esta alteração, está bem? Concordo. Às vezes isto... Pensar em conjunto é mais fácil. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 146/2022, novo cartão de idoso para 2 pessoas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 147/2022, auxílios económicos, ano letivo 2021-2022. Existe uma informação técnica com mais um pedido de apoio para a comparticipação no âmbito dos auxílios económicos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Procedimento concursal por tempo indeterminado, um assistente técnico de serviços de aprovisionamento e gestão de estoques. Tivemos uma pessoa que trabalhava nesta área
que está neste momento na ARS, temos um lugar no quadro, temos uma necessidade e, portanto, temos que abrir este lugar. Mobilidade interna? Não, É concurso mesmo. é concurso mesmo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Empreitada de substituição de subtelha do Parque Escolar de Castro Marim, cálculo provisório da revisão de preços, 7.000 euros mais IVA, em números redondos, para a revisão de preços com o plano de trabalhos atualizado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto vem à Câmara porque esta obra iniciou na Câmara, nas competências da Câmara. Proposta número 150/2022, protocolo de parceria com o Open Lockers, que é um projeto, dos próprios CTT, em que se prevê ter caixas, cacifes de recepção de encomendas, em que autónomos que funcionam no espaço público, isto eles vão instalar cerca de 1.000 no país. Nós pedimos para que um desses fosse em Castro Marim e seria colocado ali junto ao mercado municipal, e acho que era importante, ou seja, as pessoas podem receber encomendas, basta ter um código para acederem a esse cofre, e nós aqui tem que haver um protocolo, exatamente porque disponibilizamos a rede a eletricidade para que estes cacifes possam funcionar. Acho que dá uma ideia, dá uma flexibilidade de ligação ao nosso concelho e, portanto, achamos que é interessante. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não havendo mais questões, alguma questão do público? Senhor, hoje é o dia da criança, poupem-me, só favor. Peço desculpa, quem levantou primeiro foi o Sr. Francisco, o primeiro? Francisco Lopes Pereira da Silva, Sr. Oneto. Muito bem, Sr. Francisco Lopes, faça favor. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de manifestar a minha tristeza por, de facto, ver tão pouca assistência do público para questionar os seus vereadores. E, portanto, com 4 munícipes, acho que se nós não participamos na vida ativa deste Conselho, depois amanhã não podemos questionar sobre as decisões que a entidade vai tomar sobre as nossas vidas. Depois também dizer que a senhora vereadora gosta de citar o Martin Luther King quando ele diz que as nossas vidas começam e terminam no dia em que permanecemos em silêncio sobre coisas que nos importam. Seremos perseguidos pela nossa democracia sempre que estemos em silêncio em termos de opinião. Como sabe, estive ausente do país cerca de 6 meses, mas não deixei de visionar pelo YouTube todas as reuniões efetuadas pela Câmara Municipal sobre os diversos assuntos e também, de acordo com o que é possibilitado através do endereço de e-mail, coloquei várias perguntas para cada reunião e nunca obtive resposta. Julgo que esta situação é recorrente, já ouvi que várias pessoas colocam questões por escrito e elas não são respondidas. Inclusivamente enviei um e-mail através do João Pereira para a senhora vice-presidente, que também não obtive qualquer resposta. E, portanto, eu trago, de facto, várias questões. Hoje não as irei colocar, porque gostaria de fazê-las na presença do senhor presidente. Há algumas questões que eu quero abordar diretamente com ele, portanto, não irei fazer. Hoje, limito-me só, até da questão que abordaram aí sobre a habitação social, em termos do investimento de 5 milhões de euros, e fiz aqui umas contas rápidas. Se são 19 fogos que vão construir e mais 2 a adquirir, daria uma média de 238 mil euros por cada fogo. Pergunto, esses 5 milhões é só para a aquisição ou é também para a revitalização e para os 888 que referiu aí? Por agora é tudo. Da próxima reunião, então, colocarei as questões mais pertinentes que julgo que tenho direito a essas respostas. Muito bem, Sr. Pereira Silva.
Vice-Presidente, senhores vereadores, excelentíssimo público presente. A primeira questão, congratulo-me finalmente com a estratégia local de habitação, depois de inventariadas e feito um levantamento das situações, finalmente temos uma estratégia local de habitação. Sobre isto, queria perguntar, os 2 prédios para venda a custos controlados, onde é que se situam? Depois, a segunda questão que aqui queria levantar é a seguinte. Foi com alguma emoção que numa Assembleia Municipal e numa reunião de Câmara foi aprovada a criação de um gabinete de apoio aos refugiados. Eu quero perguntar à senhora Vice-Presidente se esse gabinete foi criado, onde é que está, onde é que mora e que atividades é que desenvolveu. Quero lhe dizer que nesta altura há um problema grave que tem a ver com os refugiados que, ao serem acolhidos durante o mês de abril, maio, neste momento estão em vias de ser despejados porque os proprietários das casas, normalmente segundas habitações, querem fruir delas agora no verão ou metê-las no mercado de arrendamento. Portanto, deverá haver uma mão cheia de pessoas que de um momento para o outro ficam sem habitação. E pergunto se o Conselho de Castro Marinho está preparado para dar o seu contributo para resolver este problema, que é um problema a nível regional, não digo que seja um problema a nível concelhio. Outra questão que eu quero aqui levantar, já aqui levantei várias vezes, tem a ver com as obras da Retur. Ainda hoje passei lá, aquilo está num estado lastimável, aquilo tem avanços e recuos consoante as intempéries e o tempo, o tovenaz, assim que se chama, quer dizer, com as chuvas aquilo degrada-se, estamos a aproximar do verão e continua a ser um péssimo cartão de visita. Pergunto eu, porque o alvará tem um período de durabilidade, se não estará a chegar ao fim e quando é que este problema, que é uma mancha no Concelho de Castro Marinho, se vê de vez resolvido. Por último, e porque já foi aqui N vezes levantado, e houve a promessa da senhora Vice-Presidente, neste caso concreta, sobre a questão das as famosas papeleiras da Praia Verde, estamos a chegar ao verão, não há papeleiras, os pontos de recolha de monos é uma estrutura completamente degradada e eu pergunto se não era possível fazer uma espécie de biombo como há na Retur para que os monos, quer dizer, não estejam ali a uma altura de 2 e 3 metros levantados. Eu percebo que a recolha não pode ser feita diariamente, nem se calhar semanalmente, pela inexistência de meios para isso, mas pergunto se não pode ser pelo menos simulado, percebe, o aglomerar de caixas de cartão, de máquinas de lavar, de frigoríficos, aquilo é uma verdadeira vergonha. Os imolocos, como disse na última reunião, estão absolutamente degradados. A senhora Vice-Presidente disse que o assunto iria ser resolvido de imediato, nomeadamente as questões das papeleiras, que é uma vergonha, uma urbanização daquelas, os transeuntes, os utentes da praia, não tenham de deitar um maço de cigarros vazio. Têm que o mandar para o chão ou metê-lo no bolso. Ou uma garrafa de água que já foi utilizada, não há sítio. A senhora Vice-Presidente garantiu-me que essa situação ia ser de imediato resolvida, que havia só o problema da recolha e da substituição dos sacos, mas que iria resolver esse problema. E por hoje é tudo. Obrigado. Muito obrigada. Senhor Oneto. Obrigado. Bom dia. Eu recebi um ofício da Direção Regional de Cultura do Algarve sobre o parecer numa questão que eu fiz sobre a envolvente do Castelo Castro Marinho, que já foi aqui abordado várias vezes. Eu tentei enviar este ofício para o Sr. Presidente, para o mail dele, mas há um problema, é que como ele é superior a 10 megabytes, ele não recebeu, portanto ele foi devolvido. Eu entreguei o parecer
aqui à senhora secretária, mas eu não sabia que o senhor presidente não estava presente hoje. Portanto, eu agradeço que entregue, portanto, este ofício ao senhor presidente, porque este assunto eu vou abordar na próxima reunião de Câmara. Muito obrigada. Bom, Sr. Francisco Lopes, seja bem-vindo. Fossem todos os cidadãos castramarinenses e não castramarinenses atentos, e estaríamos todos mais esclarecidos e teríamos um sistema democrático mais saudável. Mas nós depois não podemos é fazer presunções, nem induzir, temos que ouvir, e o senhor de facto fez-me chegar um e-mail através de outra pessoa. E eu achei que o assunto, eu não vou responder porque é que o Sr. Presidente da Câmara o bloqueou no Facebook, não lhe vou dar essa resposta, porque isso é uma questão do foro pessoal do Sr. Presidente e, portanto, eu achei, não é por desconsideração, do que me colocar questões que eu possa resolver, que esteja na minha esfera, mais pessoal até, não me importarei de fazê-lo, mas sobre outros não tenho que falar sobre isso, e o Sr. Presidente com certeza que irá explicar o porquê. Quanto à estratégia local de habitação, é por isso que eu às vezes penso assim, eu devia falar pouco, mas depois falo pouco, não explico, e isto depois leva a pensamentos errados, e aqui a vereadora arriscou fazer uma conclusão, e que na soma das duas coisas tinha que se concluir, desses 5 milhões, tinha que tirar 1 milhão para a reabilitação dos existentes, porque era a conta. Não é? Depois existem fogos que é a reabilitação do edificado em Castramarim, ruínas que temos aí. E, portanto, esta conta, mas não vamos cair em ilusões, quanto é que custa hoje um apartamento, por muito razoável e controlado seja o preço, custa bastante, não é? E depois, ligando isto à pergunta do Sr. Pereira da Silva, também sobre a estratégia local de habitação, eu condeno isto não ser uma política municipal de habitação. Estamos limitados às regras do primeiro direito. Isto é assim, fazes um plano que se coaduna com as regras do primeiro direito. É a regra. Estratégia local é só um nome que é bonito. Parece que é uma coisa estratégica de planeamento. Não. É fazer um plano de ação para aquilo que são as regras do primeiro direito. E, de facto, nós temos, também expliquei, que temos 3 lotes em altura e que temos espaço urbano em Castramarim que carece de um loteamento para implementar prédios ou unidades, isso tem um nome técnico, que nós designamos os prédios em propriedade horizontal. Estamos a falar de 3 pisos, cada piso tem 2 apartamentos ou 3, portanto é fácil fazer a conta de quanto é que isso representa. Mas a Câmara é detentora de lotes urbanos para o efeito. E vamos avançar com os projetos e vamos discutir aqui na reunião de Câmara e na Assembleia Municipal se os senhores deputados, e que o senhor é deputado terá essa oportunidade, concordam ou não com os termos de uma coisa que é para renda acessível, que é arrendamento exclusivamente, que é aquilo que nos vai ser financiado pelo primeiro direito, com regras muito apertadas, muito mais apertadas das que existem agora, e outra, que é um regulamento à parte, que é a venda a custos controlados. Mas isso espero trazer na próxima reunião e que ainda possa ser submetido na Assembleia Municipal de junho. Antena. Falou numa antena? Não. Já sei. Não. Olha, eu já tenho aqui a resposta da questão que você colocou, que tem a ver com o Gabinete de Apoio aos Refugiados. Nós, de facto, temos aqui 2 ou 3 pessoas, e particularmente a Nélia Mateus, que têm acompanhado pessoalmente ao ponto de levar as pessoas, transportar as pessoas e buscar o comboio, coordenar com as juntas de freguesia a recolha de alimentos, pagámos o transporte de alimentos e da recolha, temos feito um conjunto de ações, de facto não temos feito muita publicidade sobre isso, eu pessoalmente acho que não devemos fazer, mas isto, está a ver, nós devemos sempre noticiar, não devemos fazer publicidade, mas devemos sempre noticiar, porque depois as pessoas não sabem o que é que andamos a fazer. E
generalizou-se que havia um problema no Algarve, e eu também interiorizei esse problema, mas hoje foi apresentada uma reportagem na Antena 1, por isso isto não era nenhuma antena, tinha apontado aqui, na Antena 1, com o jornalista Mário Antunes, que todos esses casos, inclusive o presidente da Associação de Ucranianos no Algarve, diz que estão todos resolvidos. Não encontraram um caso, constataram que houve famílias que disponibilizaram quartos, aconselho a ver porque a reportagem foi hoje de manhã e, portanto, fiquei descansada e posso-lhe transmitir a mesma mensagem que eu vi e que foi o próprio presidente da associação. Houve ali algumas pessoas que até deram o seu próprio testemunho, que houve pessoas amigas que depois disponibilizaram um quarto ou outro e as pessoas estão agradecidas. Felizmente, hoje, segundo essa reportagem específica para o Algarve, o problema foi solucionado com uma rede de solidariedade a nível da região e acho que também estão de parabéns quem se envolveu na resolução desse problema. Depois, as obras do Retur. As obras do Retur não dependem da Câmara, como sabe, depende da dinâmica. A Câmara tudo o que podia fazer já fez. Não pode fazer mais. O senhor penso que também é proprietário e pode, junto àquelas pessoas, ajudá-los, porque o que aqui é complicado é no dia que se perder aquela alvará, aquilo não tem hipótese nenhuma. Portanto, a Câmara aqui, tudo o que pode fazer, fez. Está a fazer, tem a interpretação mais favorável da legislação para prorrogar, mas não podemos fazer milagres. E estou preocupada, porque foi um grande esforço para renovar aquele alvará. Existe aqui uma proposta de alteração, um pedido de informação prévia, que eu não tenho acompanhado, nem fiz parte dessa reunião, não sei dar muita informação, para alterar as infraestruturas. Nós, à partida, tínhamos dito que dispensávamos um conjunto de infraestruturas que lá estava, nomeadamente uns túneis, mas a sua preocupação é também a nossa preocupação, porque depois não temos nem competência, nem meios. A Câmara tem garantias em lotes, que se o alvará caducar, os lotes não valem nada, é um terreno para te cuidar. Portanto, vamos trabalhar juntos, afincadamente, sermos promotores, levá-los, ajudá-los a que aquilo não caia. Mas é uma preocupação permanente, latente, e o prazo cada vez está mais apertado. Não percebo porque é que não conseguem os parceiros certos para... Tiveram ali uma fase em que vieram parceiros para poder reativar as obras, abriram valas, começaram a trabalhar, o que, em relação à condição anterior, para quem lá tem casa, se calhar até se tornou um bocadinho pior. Mas, pronto, olha, só temos é que torcer para que as coisas corram bem, o mercado funcione bem, porque nós, Câmara, depois não temos forma de dar a mão àquele processo e com o PROT, com as condições que tem, eu diria que é quase impossível voltar a sonhar com um grande projeto para ali. Depois, quanto às promessas concretas, eu já disse aqui que eu nem a mim prometo nada. Só assumo o compromisso de que posso ser melhor a cada dia. E eu sei exatamente o que lhe disse sobre as papeleiras. E não disse tudo o que sabia. Essa sua luta das papeleiras é uma luta muito antiga, desde que é presidente da associação. É uma luta muito antiga. Portanto, eu às vezes evito dizer aquilo que sei e faço assim que é para o assunto. E disse-lhe que íamos ver e tratar. De facto, as papeleiras, para serem lá colocadas, precisamos de tratar com quem explora aqueles espaços para que façam a recolha. Porque aquilo não é só de uso de quem lá passa. Aquilo é de uso de quem usa ali ao lado, não é? Sabemos que é isso, mas estamos a trabalhar nisso e não tenho a solução na manga, mas penso que poderá estar próxima. Agora, só lhe posso prometer que vou continuar a trabalhar eficazmente para resolver esse e muitos outros problemas, mas que lá vou para as papeleiras, não sei quando nem como ainda, mas havemos de reunir as condições. Senhor Oneto, o ofício que aqui chegou, eu de facto já tive a oportunidade, porque me foi entregue a mim, agora aqui, enquanto pessoa que substitui o Sr. Presidente, e olha, às vezes nós temos as melhores das boas vontades e as melhores das motivações, mas às vezes trazemos problemas, arranjamos problemas. O senhor foi fazer uma queixa à Direção Regional da Cultura
por causa da falta de intervenção da envolvente do Castelo, que nós já explicámos, também entre linhas, que uma coisa é uma intervenção profunda, que carece disto e daquilo, de um projeto e de muitas coisas, e outra coisa é os paliativos. Com a resposta que a Direção Regional lhe enviou, nem os paliativos se calhar podemos fazer. E, portanto, nós às vezes temos as melhores das motivações. O senhor quer Alcatrão ali, já lhe foi explicado que não pode ser, e agora com os paliativos nem sei se lá podemos fazer, mas vamos trabalhar para que melhorar as condições de envolvente do Castelo. Um projeto integrado não é chegar lá e pavimentar e fazer uns muros e pôr umas papeleiras, é fazer uma rede de água pluvial que vem toda a água do Castelo. A complexidade dessa intervenção passa por aquilo que não se vê, que é a rede de água pluvial que tem que ser feita e que não tem, que deve saber melhor do que eu, que tem problemas, que é uma casa confinante ali com os trazes, como se diz, do Castelo, ou o anel viário do Castelo, portanto, é isso. E nós temos um estudo prévio, e a Direção Regional diz que quando não tem lá nada, tem que ser corrigida, porque já emitiu parecer sobre um estudo prévio, se calhar não tem validade jurídica, porque um estudo prévio não tem validade nenhuma jurídica, até porque diz, objetivamente, que não basta ter um parecer favorável. A direção ainda indiretamente está-nos a dar aqui umas... Lembra-se que o parecer obrigatório terá que ser favorável, não podendo a Câmara executar qualquer obra sem fazer consultar todas as entidades externas intervenientes, conforme ordena o número 6 e 8º do RJUE. E depois diz, não existindo por parte da Câmara de Castro Marim qualquer pedido de apreciação de projeto, de facto, não é um projeto, é um estudo prévio, mas a direção tem lá um estudo prévio. Nesses serviços, para as áreas envolventes no Castelo de Castro Marim ou Forte, é tudo o que podemos esclarecer ou apreciar. Portanto, nós, Sr. Oneto, eu já ouvi várias vezes, já lhe explicámos várias vezes, vamos concentrar-nos em fazer aquilo que consideramos uns paliativos e que não viola agora o que vem aqui escrito. E diz toda e qualquer obra. Os paliativos é sobrevivência, vamos assim dizer. Mas está a ver, às vezes nós pensamos que não é a Câmara que está desatenta, não é a Câmara. Castro Marim precisa de uma intervenção profunda, o Castelo de Castro Marim, mas alguém acredita que os impostos municipais de Castro Marim, a capacidade de realizar receita por via dos impostos, alguma vez vão fazer uma intervenção no Castelo? Nunca. Isto é preciso que as pessoas tenham isto na cabeça. E quem diz o contrário não está a ser verdadeiro. Portanto, temos que arranjar fontes alternativas. E nós estamos a trabalhar nas fontes alternativas. Pode-me dizer assim, já deviam ter trabalhado. Mas foi feito no investimento do Revelino, do Forte São Sebastião, um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, 6 milhões, financiado 75% pelo Interreg e mais 15% por uma coisa que era o PIPITAL, que isso já nem existe, que é um fundo de jogo que foi o reforço. Portanto, o esforço do município para reerguer 80% da estrutura amuralhada do Forte foi mínimo, mas é muito grande para o município. Nós temos uma capacidade disponível de investimento com os impostos municipais na ordem nem chega a 1 milhão de euros por ano. Porque temos que pagar toda a dinâmica do município. E não somos como os outros municípios, têm muito dinheiro disponível. Não somos. Agora, aqui no Castelo, o que eu lhe posso dizer é que já neste mandato, já fomos fazer uma visita técnica com os técnicos do ambiente, com a parte da engenharia, com a parte da manutenção. O que é que podemos fazer? Aqueles muros tão feios, aquelas encostas precisam ser tratadas, aqueles pinheiros alguns tão secos. Questionámos o ICNF sobre o comportamento destas árvores e de outras. Ainda não temos a resposta, mas precisamos estar atentos, porque se calhar não é uma mera manutenção. E a parte do piso, a parte dos caixotes de lixo, especialmente aqui nesta zona mais a norte, estamos a trabalhar, mas de facto uma intervenção fazer qualquer vala precisa de um projeto técnico aprovado e com um arqueólogo a acompanhar. E para lhe dizer que a porta do castelo demorou 10 anos a termos um parecer favorável. 10 anos. E é o que estamos agora a fechar para o projeto de execução. 10 não. 14 anos. Bom, não havendo mais questões, eu passava à aprovação da minuta da ata. Foi tudo aprovado por unanimidade, exceto o ponto das figueiras do
da ordem do Figueiral da Ordem, que foi com maioria e 2 abstenções, não é assim? Estamos de acordo? Então, dá-se por encerrada a sessão e hoje é o dia da criança, podemos ir ali andar de carrossel. O vereador já só não votou. Peço desculpa. Então, 2 abstenções e aprovado com voto de qualidade.